Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias, 3/4, andando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. E a gente ainda tem uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro com o meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bom dia, gente querida, boas-vindas a essa nossa live de esquenta para o maior evento de voz e cura que existe, que é a cura através da sua voz. É um grande prazer te receber aqui. Eu adoro abrir live cantando, gente. E eu espero, assim, eu não pensei na música, ela passou por aqui, eu comecei a cantar e fui vendo que ela tem muito a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje. Primeiro eu quero falar que delícia que vocês estão aqui, 7h30 da manhã, marcando esse compromisso com vocês, marcando esse compromisso com a voz de vocês na vida. Para quem não me conhece, eu sou Renata Vanucci, eu trabalho com voz há 30 anos, já dei aulas em universidade, tenho graduação, tenho mestrado em voz, meu mestrado é em performance vocal, só que em determinado ponto da minha vida eu percebi que para poder que voz era um assunto muito sério, que não era apenas o som vocal, mas sim o ser se dando, o ser, quem você é. Então, acho importante trazer esse recorte aqui para vocês, que tem dois conceitos sobre voz que é muito importante a gente já ter em mente, eu vou repetir algumas vezes ao longo dessa nossa jornada, que é o seguinte. Em primeiro lugar, a voz, na concepção do Instituto Vozes de Cura, que é a escola que eu criei, é quem você veio ser aqui na vida. É a voz do seu self, é a voz do seu caminho de individuação na vida. Então a voz é essa coisa mais íntima que você traz aí dentro, vibrando dentro de você, te trazendo coerência, a sua intuição, todo esse ethos que você tem aí dentro de você. Mas também nós temos o som vocal, e aí é uma outra concepção de voz, que a partir dele, da vibração consciente do som da nossa voz, nós conseguimos liberar essa voz de quem eu sou, essa voz do ser, que a princípio está aprisionada, para que ela possa vir para a vida. É isso mesmo, gente. Então, olha, vamos lá, chega. Pega aí seu café ou seu chá. Quem quiser pegar já um bloquinho de nota para ir anotando, tudo o que eu vou falar aqui agora certamente vai servir para você, porque eu criei a temática desse nosso encontro baseado na ficha de anamnese que vocês escreveram. Então eu passei esses últimos dias todos lendo uma a uma cada ficha, eu gosto muito de fazer isso. Para quê? Para poder escutar vossas vozes, para entender quais são as questões que estão nesse momento te apertando, as questões que nesse momento parecem intransponíveis. E foi muito interessante, gente, ler essas questões,
porque eu percebi que a maioria das pessoas não fala sobre minha voz é feia, ou eu gostaria de ter uma oratória melhor. O que as pessoas estão escrevendo é exatamente essa sensação de um vazio, de que eu fiz tudo na minha vida, construí as coisas que eu queria, já grande caminho aqui já poderia me dar por satisfeita, mas parece que eu não me reconheço nisso que eu fiz. Onde eu estou? Onde eu estou por trás da família? Onde eu estou por trás do meu desempenho profissional? Onde eu estou por trás dessa pessoa que vive a sua rotina dia a dia? Cadê eu? Então, foi exatamente lendo essa anamnese que chegou para mim essa ideia de trazer, né, esse tópico aqui. Quem sou eu? E a Moira escreveu uma coisa que eu acabei de bater o olho e ler, que é esse aqui, ó. Sofri um susto muito grande que me causou uma gagueira na adolescência e ainda aos 50 anos se repercute quando estou ansiosa. Certas palavras simplesmente travam. Isso que a Moira está trazendo é um exemplo muito bonito, um desenho muito interessante, porque desponta como algo que é bem notado, né? Ela nota, se ela fica nervosa, aquilo ali vai aparecer na voz dela. No entanto, acredito que todos que estão aqui nessa live, essas 253 pessoas, passam pela mesma situação, muitas vezes sem nem notar, porque não chega a se tornar uma gagueira, mas é uma contração na sensação de ser e estar no mundo que não permite essa sua voz do self, essa sua voz desse caminho de individuação se dar na vida. E isso nos machuca, né? Por exemplo, uma aluna relatou nesse final de semana, a gente teve uma imersão da mentoria Voz Magnética, e ela relatou uma coisa muito interessante. Vou contar aqui a história dela. Ela já é uma pessoa que está no caminho do autoconhecimento há muitos anos, um ser muito espiritualizado, que trabalha com a espiritualidade, mas ela chegou para trabalhar comigo as questões da permissão da voz dela, porque ela sentia que ainda existiam certas camadas no corpo dela que não permitiam a voz dela estar livre, representando o ser dela. Em muitos momentos ela se congelava. E aí ela contou um caso de que ela está estudando um caminho espiritual, yogi e filosófico muito interessante, e que o mestre dela é uma pessoa pouco disponível. Aquele mestre que tem muitos discípulos, então ele não consegue atender um a um. No entanto, contudo, ele mandou uma mensagem para ela falando que queria tomar um chá com ela. E foi tamanho o impulso, o ímpeto dela. O ônibus viajou a noite inteira para chegar no dia seguinte lá no ashram dele e poder ter esse chá com ele. Só que ela passou a noite inteira no ônibus, numa viagem horrível, com uma pessoa ao lado dela, ouvindo músicas sem fone, então ela não conseguiu descansar, um lugar apertado, a ansiedade de chegar. Aí chegou lá, ela ainda teve que trabalhar online. E quando foi o momento de se abrir para o mestre, de conversar sobre suas questões com ele, vários discípulos estavam na sala também. Ou seja, ela foi pega de surpresa, porque na expectativa dela seria um chá entre ela e o mestre, e daí ela poderia conversar com ele sobre questões muito íntimas. E quando ela viu que a sala estava cheia de discípulos, ela falou: Meu Deus, eu não vou conseguir me expressar. E o que aconteceu com ela? Na mesma hora ela sentiu um escudo se dar no corpo dela, uma vergonha absoluta, e por mais que ela seja uma mulher muito inteligente, uma mulher que já ocupou vários palcos, ela trabalhava com palco antes, microfone na mão, grandes audiências, ela travou e não conseguia entender nada do que o mestre falava com ela, e tampouco o que ela falava fazia sentido dentro da cabeça dela. Quem aqui já passou por isso? Bora olhar. Eu trouxe esse caso, assim como o da Moira, para a gente poder trazer exemplos para que vocês possam compreender o que é que eu estou falando aqui sobre essa questão da voz livre do ser na vida e o tanto que nós somos travados. Isso aqui que eu estou relatando faz sentido para você? Você já passou por isso? A Iracema já passou por isso, Tita também. Gente, a gente passa por isso o tempo inteiro.
É o dia inteiro isso acontecendo. O que que aconteceu ali com ela naquele momento? Naquele momento houve uma contratura tão grande do corpo dela que ela retrocedeu. Ela não era mais aquela mulher de 47 anos. Ela, na mesma hora, se tornou a sua criança que foi ferida nesse âmbito de poder ser quem se é livremente e travou. Por isso, essa sensação de ser burra, essa sensação de não compreender, essa sensação de estar desenraizada, como se estivesse orbitando num lugar fora do chão. Ela ficou ali durante todo esse momento único, exclusivo, que não vai se repetir com o mestre dela, pairando no ar, não conseguindo aterrar na mulher que ela é. E nisso ela ficou muito mal. Ela tá sem som, tá congelando? Ó, vamos fazer um teste. Gente, vamos ver se melhorou. Melhorou? Olha, é porque a minha internet, eu tenho um escritório e tem minha casa. E agora eu liguei na internet do escritório. Tava na da casa, gente. 7h30 da manhã, né? Tô acordando. Me fala, Carla, se melhorou. A Fadinha falou: passei por assédio moral durante 1 ano e meio nas reuniões de coordenação. Não consegui me expressar como sempre fiz com os gestores anteriores. Minha voz não saía, me sentia coada e com medo. E provavelmente isso criou algum trauma no seu corpo. Provavelmente isso se inscreveu. Mas ao te ler, eu me pergunto se isso não aconteceu antes na sua vida também, bem lá atrás, bem nessa idade dessa canção que eu trouxe aqui no início, da Cássia Eller. Melhorou? Ótimo. Maravilha, gente. Fez a graduação sem conseguir fazer apresentações, o TCC consegui por ter sido online por conta da pandemia. O mesmo acontece comigo. Pois é, gente. Segundo o psiquiatra Hawkins, ele criou uma tabela, é uma tabela pseudocientífica, né? Mas ele, por que eu estou falando pseudocientífico? Eu gosto de muitas coisas pseudocientíficas porque eu não acho que a ciência baliza a verdade. A ciência, ela é uma maneira de olhar para o mundo e validar teses. Mas não necessariamente tudo o que acontece na vida é validado por teses, porque nós vivemos no mistério. Até hoje a gente não conseguiu descobrir. Oncotô, oncovô, o que eu estou fazendo aqui, a gente não sabe. Então, eu prefiro assumir a vida como um enorme mistério, mesmo. Mas acho interessantíssimo a maneira como as pessoas vão criando metodologias, instrumentações de ler o todo, né? Então, assim, para mim nada é absoluto, não mesmo. Claro que uma maçã caindo numa árvore é um fato, né? É um fato que faz parte aqui dessa nossa materialidade, a lei da gravidade, beleza, a maçã caiu. Mas o Hawkins, eu acho interessante essa tabela que ele faz, falando sobre as frequências do nosso corpo e as sensações e os sentimentos que nós temos. E os sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, eles são baixíssimos, são as frequências mais baixas que nós temos. E eles nos contraem. É um movimento de não permitir nós estarmos abertos para a vida. Ou seja, ao nos contrair na vergonha, ao nos contrair no medo, ao nos contrair na culpa, é como se nós nos congelássemos e não estivéssemos vivos no momento presente. Ou seja, todas as oportunidades daquele presente ali passam a não fazer sentido porque você simplesmente se congelou, se encapsulou e provavelmente está vivendo num período do passado. Inclusive isso que a Fadinha falou, né? Essa acusação, essa acuação que ela sentiu ali no emprego dela, que ela não conseguia mais se comunicar. Se ela estivesse aberta para a vida, se não tivesse nenhuma contração ali de medo anterior, o que o ser dela faria? Colocaria limite. Fala assim, peraí, meu irmão, aqui você não fala comigo desse jeito, não. Ela ia fazer um posicionamento que ia o quê? Proteger o território dela, proteger o espaço individual dela. No entanto, todos nós, enquanto crianças, sofremos abusos. Não necessariamente abusos físicos, mas abusos com relação à nossa voz, à voz do nosso ser.
Desde pequenos, ao invés de sermos incentivados a desenvolver quem somos, a gente foi silenciado. A gente nasce num sistema educacional, familiar, religioso que pressupõe que o ser humaninho é uma folha em branco. Então, você nasceu, você é isso aqui. Cala a boca que eu vou te ensinar o que você é. Engole tudo isso, engole essa cultura, engole esse conhecimento, engole todo esse moralismo. E é a partir daqui que você se torna um ser. No entanto, a gente sabe que não é assim. Eu, pelo menos, mãe de 4 filhos, tenho filhos gêmeos. Nasceram a 3 minutos de distância um do outro. Estudam na mesma escola, dormem no mesmo quarto, comem as mesmas coisas. São seres completamente diferentes. Vieram com componentes, vieram com o que fazer, vieram já com a sua vocação. Chegaram aqui na Terra já com algo a desempenhar no mundo. Imagina se eu vou calar essas vozes. Pelo contrário, eu vou aqui, ó, toma aqui um chão seguro para que você possa desenvolver esse projeto que você veio desenvolver aqui na sua vida. E cada um temos esse projetinho. Cada um de nós chegou aqui nessa estrutura de vida para quê? Desenvolver a voz que já era, a voz que é. É claro que ao inserir-me no meu sistema familiar, ao receber toda a decodificação do meu DNA, essa voz que eu sou vai ter particularidades únicas. Então, a voz de Renata, a voz de Isabela, a voz de Iracema, cada uma tem uma voz. E todas essas vozes pertencem. Todas essas vozes vieram aqui desempenhar esse plano que é o quê? Vibrar. O que significa? Assim como uma bela flor que se abre, ó. Todas têm espaço. Todas precisam vibrar, todas precisam vir. Ah, mas eu sou naturalmente silenciosa, eu naturalmente. Sim, talvez você não é uma pessoa que tenha tanta energia ao se colocar, mas você veio para vibrar também, do seu jeito que é único. Porque tem muita gente que foi traumatizada em famílias onde as pessoas gritam demais. Eu faço parte de famílias bem disfuncionais que gritavam muito, que jogavam pratos, que enquanto criança eu olhava para aquilo e pensava, gente, que mundo que é esse? Quem são esses adultos? Então eu já me tornei adulta na infância e falei, eu vou me silenciar, porque se expressar é ser assim, assim eu não quero ser. E durante muito tempo eu fui uma pessoa extremamente silenciada por mim mesma. Eu mesma coloquei em mim mordaças porque eu não queria me parecer com aquela coisa esquisita, aquele mundo estranho que os adultos faziam. Ou seja, já tinha uma capacidade cognitiva de entender o que era certo e o que era errado para o meu ser, assim como você. E o que eu vim falar aqui nessa live hoje é sobre essa desafinação que, em função do que o sistema fez com a gente vive hoje. É uma desafinação da coerência entre o que a gente precisa, entre o que a gente deseja, entre o que a gente sente e entre o que a gente pensa. A gente está completamente dissociado nesses pilares. E aí chega a voz que eu trago para o mundo, ela não traz a verdade que vibra dentro de mim. Então, se alguém me importuna, ao invés de eu conseguir ter a força e falar assim, peraí, aqui não, você não entra aqui não. Por que não? Porque aqui é meu, sai fora. A gente não tem mais força para fazer isso. Porque já fomos tão abusados, já foram tantas penetrações indesejadas nos nossos sentidos, desde a mais tenra infância, que nós nos congelamos. E esses congelamentos se tornam armaduras no nosso corpo, que vão ou trazendo uma apatia enorme perante a vida, que se assemelha a uma depressão. Então aí, porque eu sou procrastinadora. Não, você não é procrastinadora. Seu corpo foi colapsado durante muitos anos. Então isso que você chama de procrastinação nada mais é do que um sistema de defesa te anestesiando, porque durante muito tempo a vida foi rude demais com você.
Ah, porque eu sou muito submissa, eu sempre sou boazinha demais. Não, você não é boazinha demais. Eu sei que lá no fundo você morre de raiva, lá no fundo você morde o travesseiro, lá no fundo você quer matar todo mundo. Só que você construiu uma máscara de ser boazinha como uma maneira de sobreviver. Porque se você não abaixasse a guarda, talvez em determinado momento ali na sua vida ia vir um objeto na sua cabeça. Então você aprendeu a ficar boazinha. Ah, mas eu sou uma guerreira, eu sou a guerreirona que vai, eu sou forte. Será que você é assim mesmo? Ou isso também foi uma adaptação ao meio e você precisou vestir esse corpo para dar conta? E que bom, né? Você conseguiu dar conta, mas hoje está pesado. Hoje está cansativo, hoje está estranho e hoje você não se reconhece nessa armadura que você criou em torno do seu corpo. Assim que se criam essas desafinações. Tudo no nosso universo, segundo tanto a metafísica do Vedanta, quanto Nikola Tesla e a teoria das cordas, tudo nesse universo é vibração. Vibração, assim como a vibração do som. É muito bonito, inclusive, a maneira como o sistema indiano fala sobre o início do universo. Né? No início é um vazio, de repente esse vazio se dobra sobre si mesmo e começa a produzir uma onda sonora. Essa onda sonora que é representada pelo Om, uma enorme vibração, que passa a se dobrar e a se dobrar e a se dobrar, a desdobrar em várias ondas e a criar a realidade, a criar manifestações. Então vamos olhar para o seu ser como um conjunto de vibrações. Assim como um instrumento, um violão, né? Vamos pegar o violão, que é um instrumento que todo mundo já viu, já tocou, todo mundo aqui eu tenho certeza que já dedilhou um violão. Tem ali 6 cordas, essas cordas vibram. Imagina que esse violão é o seu corpo. E aí nessas 6 cordas a gente tem o que você precisa, de fato, para sobreviver, suas necessidades básicas. O que você deseja, o que você almeja, esse sopro desse espírito querendo vir para a vida. A verdade que você sente dentro de você. O que você sente a partir do que o mundo traz para você. Nossa, fulano falou tal coisa, eu não me senti bem com aquilo. Nossa, fulano passou por cima de mim, nem me agradeceu. Não me sinto bem com isso. O que você pensa? Ah, não, lá vou eu, isso aqui é infantilidade minha, não tem nada disso, tá tudo bem, eu sou maior do que isso, não preciso fazer nada com isso. Travei o meu sentimento dentro de mim. Na hora que eu vou falar com fulano, ai, fulano, foi tão legal, né? Eu adorei essa vivência que a gente fez junto. E no fim, eu tô completamente incoerente, porque eu me senti ultrajada por fulano, me senti triste com aquilo, contei para mim uma mentira e falei essa mentira para o outro. Ou seja, criei uma série de desarmonia nas minhas cordas. É como se o meu corpo vibrasse desafinado. E essa desafinação, nós estamos perpetuando ela diariamente, o tempo inteiro desafinando. O tempo inteiro nós estamos em incoerência com a gente. E porque a gente está em incoerência com a gente. Obviamente, é óbvio e ululante, estarei incoerente com o outro. Ao estar incoerente com o outro, estou incoerente com a vida. E aí essa desafinação e essa sensação de dissociação, meu Deus, minha vida está indo para um lado e a minha sensação de vazio, a minha sensação de não pertencimento está aqui imensa. Viajo, vou ali tirar as fotos para pôr no Instagram, vou para Disney, vou para sei lá onde. No entanto, continuo com aquele câncer me corroendo internamente de não saber quem eu sou, de não me reconhecer nessas estruturas que eu mesma criei. Cadê eu? Olha que legal que a Lila falou. Os neurotípicos fazem isso sempre, o tempo todo. E os neurodivergentes percebem e ficam quietos. Pois é, isso é uma outra mentira, né, Lila? Essa coisa de falar que o nosso mundo é neurotípico. Quem que criou isso? Essa regra? Não, a neurotipia é a regra. Hoje a gente está vendo que não. E talvez agora estamos podendo reconhecer as nossas particularidades, as nossas cordas e afiná-las em coerência com a gente mesma e não ao sistema.
Porque esse sistema, ele não é natural, ele não é orgânico. Ele é uma série de regras, de moralismos que servem para quê? Para nos controlar. Há muitos anos, há milhares de anos. Só vai mudando de mãos e de mentes, mas é o tempo todo um sistema de controle. E o que é estar funcional para esse sistema? Você está funcional a esse sistema é você trabalhar sem chiar, sem dar problema não. Vai lá, trabalha na escala tal, sem reclamar, compra as coisas, você vira, o seu próprio corpo vira um insumo da própria máquina, do próprio consumo, né? E no fim você morre e a sua vida foi desperdiçada nisso, sem você conseguir dar voz aos seus talentos, a dar voz aos seus atributos, a dar voz ao que você veio fazer aqui. Isso pra mim, gente, quando começa a olhar lá pra trás, eu fico vendo que parece uma coisa assim, não tem como não olhar pra teoria de conspiração e ver que foi uma coisa muito perversa que fizeram pra aprisionar o ser humano mesmo. E aí, como que é que a gente consegue, alguém escreveu aqui, como que afina? Pois é, existem várias maneiras, né? Imagina, todo mundo que está aqui, eu sei que não está caindo nesse caminho do autoconhecimento agora. Você já fez várias coisas, eu sei disso. E todas elas são válidas. Todos os processos de autoconhecimento são válidos. Sobretudo esses que te colocam no lugar de ser mestre de si. Uma coisa que eu questiono bastante é essa posição do mestre que se coloca como um pai ou como uma mãe e novamente faz a pessoa se tornar uma criança. Então, esses processos de maestria de si eu gosto muito. E à medida que eu fui olhando mais profundamente para a voz, quando eu saí dessa coisa de ensinar as pessoas a cantar bonito, a subir no palco e ter uma boa oratória, a convencer os outros através da persuasão, né? Quando eu fui vendo que o buraco era muito mais embaixo, eu comecei a perceber, pelo campo fenomenológico mesmo, pelos atendimentos que eu fui fazendo, pelas reuniões que eu fui fazendo com os alunos e que a gente foi encontrando juntos no campo de pesquisa mesmo, que o som da voz, ele é um instrumento de afinação da gente mesmo. Ele é um instrumento que propicia nós conseguirmos unificar novamente o nosso ser, integrar novamente essas partes. Pensa bem, então estamos falando em desafinação, em vibração. Na hora que você traz intenção e coerência para o som que você produz, você está informando todo o seu sistema que é seguro sair da contração. Estava lá, da contração da culpa, da contração do medo, na contração da vergonha. Pouco a pouco, à medida que eu passo a confiar nesse som da minha voz, ele mesmo, por si só, pela massagem vibracional que ele faz no corpo, porque o som vocal, ele massageia cada célula do seu corpo. Hoje está muito na moda o sound healing, né? Que é o som, a cura através do som. E aí usa-se muito tigela tibetana, aqueles gongos, mas cara, a voz é o instrumento com o qual você nasceu. Você tem um instrumento divino aí dentro de você, que é capaz de te reorganizar, que é capaz de te afinar perante a vida. Mas não é simplesmente da boca para fora. Porque eu já participei de muitos circuitos dessa questão de som e cura, voz e cura, que a gente fica lá, oh, oh, não tô sentindo nada. Oh. Por que isso acontece? Porque eu não dou permissão para mim mesma para entrar nessas instâncias mais profundas do meu ser, justamente em função das contrações. Então, a metodologia que eu criei, ela faz uma espécie de uma constelação através da voz. A gente vai criando um sistema de segurança para nós mesmos, onde podemos confiar a entrar em lugares, em contrações antigas do nosso corpo que o nosso ser evita passar. Por exemplo, essa situação da vergonha, que essa minha aluna percebeu que ela estava sentindo, a gente não tem coragem de entrar ali, gente. Ou da própria culpa, ou da própria inveja. Sempre que você sente inveja, por exemplo, de alguém aqui na internet,
que você faz quando você reconhece que você está sentindo inveja? Você esconde. Porque, no fundo, algo dentro de você recrimina aquilo que você está sentindo. Então, algo dentro da minha aluna poderia muito bem recriminar a vergonha, ela esconder aquilo debaixo do tapete e fingir que não aconteceu. E a gente faz isso o dia inteiro. Não é nem vergonha do outro, que o outro sabe, é vergonha de mim mesma. Eu não suporto ter inveja. Eu não suporto sentir vergonha. Eu não suporto sentir culpa. Então é como se eu escondesse essa sujeira para debaixo de um tapete meu, escondesse a minha sombra ali e pronto, vou para um caminho limpo, vou para um caminho altivo. Eu sou um ser humano muito espiritualizado. Ai, olha só como eu sou, muito para frente. Mas isso está ali inflamando. Isso está ali dentro de um caldeirão, ó, querendo ser visto. E Jung fala que esse caminho da individuação só é possível a partir do momento que nós integramos as nossas sombras. Por isso que eu não acredito que essa coisa de ficar só sentado cantando mantra dá em alguma coisa. Porque eu ainda estou nesse lugar de pureza, de impecabilidade, não tenho coragem de descer do meu próprio inferno. O inferno é aqui, gente, é aqui dentro do nosso corpo. E a gente foi orientado por uma religião que o tempo todo nos tirou desse lugar sombrio, desse lugar escuro que nós temos, que faz parte da gente. É a nossa natureza também. Luz e sombra só existem porque são juntas. Quando a gente corta a sombra, não existe nem a luz. Existe Lúcifer, que ele ficou lá tentando ir para a luz, ai, caiu. Então, a integração do ser humano, ela só é possível de acontecer quando a gente tem coragem de escutar tudo isso que nós trancafiamos na nossa psique desde a mais tenra infância. A criança que fomos teve uma capacidade muito forte de criar estruturas de realidade na gente e que se a gente não tiver coragem de olhar, essas estruturas infantis vão continuar balizando a nossa experiência aqui na Terra. Por exemplo, isso que foi dito aqui, né? O meu chefe me abusou psicologicamente durante uma fala minha. Eu não tive forças ali para poder me delimitar meu espaço. Isso não foi uma coisa do agora. Essa sensação de congelamento que aconteceu ali no momento, de não poder me expressar livremente com o que eu senti naquela hora, me aprisiona a provavelmente uma idade de 6, 7 anos. Que é quando eu começo a perceber que sou um ser separado de pai e mãe, que tenho minhas idades próprias, e provavelmente alguém, nessa época, chegou ali e... Cala a boca, menina, quem que você acha que você é? Tá achando que é adulto? O que é isso? Travou alguma coisa ali. Aí, na idade adulta, eu tô lá no meu emprego, vou falar alguma coisa, o meu chefe fala tal coisa, e eu não tenho liberdade, liberação dentro de mim mesma para poder, às vezes, até criar uma resposta elegante, entendeu? Não tô falando de ser ridícula, escrota igual o chefe, não. Às vezes tem uma... com graça, devolver com graça, assim, uma coisa que ele fica, ai meu Deus, olha o que eu tô fazendo, entendeu? Mas a inação que a tomou ali, provavelmente não era do agora. Por isso que incomodou tanto. Porque te levou depois a ficar ali remoendo na madrugada aquilo que aconteceu e não conseguiu se defender a um estado infantil. A inveja que você sente, talvez, de uma pessoa que está tendo a coragem de ficar fazendo posts e que provavelmente nem é tão sábia naquilo que está falando como você é. Mas vamos supor que você sente inveja com aquela pessoa. Tá te remetendo a uma idade infantil também. E por isso você fica com vergonha de escutar essa inveja. Agora, se você tem coragem de descer lá no porão dessa inveja e perceber que aquilo ali é a sua criança ferida, falando, não, aqui ó, me amarrei por você, me amarrei para você crescer e virar adulto, agora eu preciso que você me desamarre. Porque aquilo que aquela outra ali está fazendo, que está causando essa inveja, na verdade é porque nós não estamos fazendo o nosso, querida. E é só comigo desamarrada, é só comigo criança, criativa, livre dentro de você, mais uma vez que você vai de fato poder se tornar adulta, assumir sua voz e trazê-la para o mundo. Tá fazendo sentido, gente? Eu acho que eu dei uma viajada aqui agora. Mas é porque eu lembrei que lá na anamnese teve uma pessoa que escreveu isso e me tocou profundamente, porque eu também já fui assim.
Muitas vezes eu via as pessoas aqui na internet se expressando, falava, gente, mas eu tenho graduação, eu tenho mestrado, eu dei tanto tempo aula na faculdade, eu sei tantas coisas, eu não estou conseguindo falar, e essa pessoa aí que se inspirou de uma noite pro dia tá aí falando coisas como se soubesse algo. E eu ficava mordida de raiva. Mas quem que ficava mordida de raiva? A minha criança. Que tá ali, ó, adulta, cresce, minha filha, sai dos 7 anos, bora viver 45 anos. Entende? Então, enquanto você tá olhando uma pessoa e ao invés daquilo ali te chamar, te convocar, você falar, nó, que massa que fulano tá fazendo isso, como é que vai ser eu fazendo algo assim? Bora criar isso? Bora fazer o nosso. Né? Porque vira um incentivo. A voz do outro, ao invés de ser uma coisa que te retraumatiza, ela na verdade é um convite para que você também solte a sua. Então, todas essas sensações de contração, que você sente que um escudo se fecha no seu corpo, não são defeitos seus. São convites para que você desça lá no porão da sua psique, recupere um imenso poder que ficou travado, que ficou escondido até o momento de você verdadeiramente se incomodar. Porque enquanto você não se incomodou, tudo bem, você estava ali se identificando com aquilo. Ah, não, é porque eu sou estouradinha mesmo. Né? Quantas pessoas você não conhece? Que é assim, a minha natureza, eu sou estouradinha mesmo. Você é estouradinha mesmo? Ou isso foi um jeito de se vestir de espinhos para que ninguém chegasse perto de você, porque quando chegou doeu, porque quando chegou foi ruim. Mas agora você quer que as pessoas cheguem. E o seu jeito de ser estouradinha afasta todo mundo de você. Então é hora de descer lá. Olhar para isso, escutar a vibração disso. Escutar mesmo, escuta a vibração sonora dessa contração. E aí, depois, cantar. E aí, colocar isso em coerência. E isso que você tinha como um grande defeito seu, na verdade se torna um grande aliado, um enorme poder. Então, na escola, no Instituto Vozes de Cura, a gente não joga nada fora. A gente não se limpa de nada, a gente não faz detox de nada. A gente aproveita tudo, mas reutiliza, recria, ou seja, é sustentável. Vamos ser sustentáveis com nós mesmos. A gente já não tem, né? Estamos sentindo que não temos tanta energia. A gente vai ficar jogando fora coisa da gente? Não. A gente só vai inverter a polaridade. Então, aquele negócio que tinha uma polaridade negativa, que me prendia na terra com grilhões, né? Ou era pesado demais, ou anestesiado demais, de repente vai se tornar, ó, energia em movimento. E tô aqui o quê? A serviço da vida. Tô aqui a serviço desse chamado que me trouxe aqui para ser quem eu sou. Aí a gente passa a viver sustentado pela própria vida. É como se a vida movesse a gente. E assim, gente, sabe, todas essas pendengas, essas coisas, esses desafios, essas coisas que muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, a vida tá contra mim mesmo, olha só o que tá acontecendo, é só coisa ruim. Não é que isso para, mas é que você vira imparável. Essas coisas não te freiam mais, elas não te congelam mais. Você pega aquilo como um aprendizado, vai, integra, vai, integra, A minha dificuldade no ano passado foi parar, porque tá tão gostoso hoje ser minha voz, tá tão gostoso poder escutar as vozes, trazer consciência, criar consciência junto, porque quando a gente está junto, a gente cria um campo, e eu sinto que eu só vou ancorando essa consciência. É tão maravilhoso isso. Que assim, meu Deus, que bênção poder estar vivendo isso hoje, sabe? Há poucos anos atrás não era assim. Há poucos anos atrás eu acordava, meu Deus, que saco, mais um dia. Que preguiça, nem saía da cama às vezes. Num quadro depressivo. Percebe? E aí, né, essa coisa, não pode ter depressão, não pode ficar triste, não pode nada. Deixa eu ouvir o que a minha depressão está falando comigo, deixa eu escutar essa voz. Deixa eu compreender essa vibração e, a partir disso, colocá-la para mover. Então, é basicamente isso. Durante o evento, a cura através da voz, você vai entender como que a sua voz, você não precisa ser cantor, você não precisa ser um profissional de voz, você não precisa ser um terapeuta, você não precisa ser nada. Você precisa só ter voz, ser uma pessoa que fala. Ah, Renata, quer dizer que essa terapia então não funciona para quem é mudo? Nunca atendi uma pessoa muda, mas provavelmente a gente encontraria um recurso sim.
Encontraríamos, porque voz é tudo que a gente expressa. Mas aqui especificamente eu estou falando do som vocal. Então, se a pessoa consegue fazer essa vibração, pronto, já é ela. É a vibração do som. Agora, a pessoa que não tem pregas vocais, não tem uma formação que fecha, realmente não dá. É uma terapia que não funciona para quem não tem vibração de pregas vocais. Mas se você tem, ou seja, se você fala, você consegue desempenhar isso. E pouco a pouco ir organizando através da sua própria voz as questões que você está passando. A vida vai ficar mais gostosa, os relacionamentos ficam mais saudáveis e finalmente a gente vai adultecendo. A gente vai compreendendo sempre que essas contrações que nos levam à infância aparecem, a gente vai aprendendo a lidar com elas e a nos autorregular instantaneamente. Inclusive numa DR, né? Se eu tô ali numa discussão de relacionamento com uma pessoa que eu gosto muito, uma amiga, e eu percebo que tá contraindo, ela falou um negócio que veio direto aqui do meu estômago. Ao invés de eu reagir aquilo e já fazer a voz que nasce desse lugar, porque eu iria para esse lugar aqui se eu obedecesse isso que fechou no meu estômago, eu percebo e começo a me autorregular e vou abrindo espaço. É essa coerência que eu começo a criar para mim mesma, naturalmente informa ao sistema do outro, que é seguro o outro ser ele e não mais o ele do passado. E aí a gente pouco a pouco vai nos orientando e podendo estar ali no presente, olhando para o que nos incomodou, olhando para o fato que gerou aquela celeuma ali. E é isso, gente, assim a gente cresce, sabe? Assim a gente sai dessa infância, porque é linda a infância, mas no momento certo. A gente ficar agindo como crianças feridas na idade adulta é muito pesado, é ruim, dói pra caramba. Não faz sentido, é um desperdício de vida. Ser adulto com a criança viva dentro de você, podendo ser sua voz, podendo vibrar quem você é maravilhoso. É maravilhoso, entendeu? Então, a gente vai ter esse evento A Cura Através da Voz, que vai acontecer na segunda, na terça e na quarta da semana que vem, às 7h30, pelo YouTube. Não sei se você já se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio e se inscreva. E nós estamos fazendo esses encontros aqui de aquecimento para você já ir entendendo sobre o que se trata isso. A gente vai ter essa live de hoje, que agora a gente já está fechando. Teremos uma outra na quarta-feira, às 7h30, onde vamos falar mais sobre esses padrões de congelamento, entender aonde que eles estão te levando na sua vida, qual idade que eles representam para você, no seu corpo. E na sexta-feira vamos falar sobre esse caminho de integração, às 7h30 também. Aproveita, porque tem muito tempo que eu não faço live, né? E é muito bacana esses encontros aqui. É um momento para a gente trocar mesmo, vocês trazerem o que chegou. E é isso, gente querida. Convido vocês na quarta a trazer um cafezinho para a gente tomar junto. Agora nós vamos fechando aqui. Que bom, Lila, que você se inscreveu. Convidem os amigos, convidem pessoas que você acha que possam se interessar por isso. Obviamente, né, esse trabalho, embora ele não vise que você tenha uma boa oratória, uma boa persuasão ou até cante, ele acaba fazendo com que a gente faça isso. Indiretamente, você começa a se posicionar melhor, você aprende a falar melhor, mas é sobretudo o seu posicionamento que a gente trabalha. Seu posicionamento perante a vida. E isso vai se desdobrar nos seus relacionamentos íntimos, nos seus relacionamentos mais superficiais, na sua relação com o seu trabalho, com a sua vocação, com a sua sexualidade, porque isso está completamente conectado a ser sua voz no mundo, a sua capacidade de sentir prazer sendo você. Tá joia? Grande abraço para vocês, vai ficar gravado, vai ficar aqui no feed, se quiser já envia para alguma pessoa poder entrar. Beleza? Um grande abraço para vocês e até quarta-feira, 7h30. Bom dia. Vai ficar gravada.